A solução desengraxante foi desenvolvida para fazer limpeza nas superfícies onde vai ser aplicado os produtos da repintura automotiva. Ela remove impurezas e manchas digitais, promovendo assim melhor aderência em todos os produtos. Você só se lembra do seguro quando já é tarde demais? Não arrisque. Eu sou o Edson Souza, corretor de seguros e atuo nesse mercado desde 2006. Protejo o que é importante para você, seu carro, a sua casa, seguro de condomínios, seguro de vida, seguro de frotas e ainda consórcios, que são soluções personalizadas e adequadas para cada perfil de cliente e para cada demanda. Nós atendemos cliente em todo o Brasil, com agilidade, com transparência, com atendimento de verdade, de pessoa para pessoa. Faça parte do time de clientes da Global Core Seguros. Seguro de verdade é estar com a gente. Olá, shalom, shalom, eu sou o Cleber Correia aqui do canal No Original. Estamos juntos mais uma vez para falarmos daquilo que nós amamos, que é a Palavra de Deus no Original. E que bom que você está aqui conosco, né? Hoje vamos abordar um assunto muito interessante. Bom, o tema de hoje é: você está preparado? Preparado para quê, Cleber? Preparado. Quando você, por exemplo, o mês de janeiro é um mês muito propício para férias, né? Então, dezembro você não se programa para janeiro, não. Você já se programou durante todo o ano, não é verdade? Já comprou passagem aérea, enfim, pousadas, casas, para onde você vai. Então você se programa para viajar, para passar as férias com a sua família. Muito bem. E você já se programou para passar a eternidade? É isso que eu estou perguntando. Você está preparado? Porque tem que ter uma preparação, não é de qualquer maneira, não é da noite para o dia. E esse é o tema de hoje, do nosso episódio. Você está preparado? Roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta aqui no canal No Original e vamos falar um pouquinho sobre uma preparação que é necessária para o momento onde estamos vivendo e que está prestes a acontecer, algo que será um divisor de águas nessa terra. E eu me refiro ao arrebatamento da igreja. E o tema de hoje é: você está preparado? O tema base está em Efésios, capítulo 5, versos 14, 15 e 16, se você puder acompanhar na sua Bíblia. Diz assim, Efésios 5, 14, 15 e 16. Diz assim: porque diz: desperta tu que está dormindo, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá ou te iluminará. Portanto, vede prudentemente como vocês estão andando, não como nécios, não como inocentes, não como loucos, mas como sábios. Verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Queridos, esse texto aqui em Efésios, aliás, no verso 8, Paulo diz assim: porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai, então, como filhos da luz. Esse texto, ele nos mostra que em outro tempo nós andávamos nas trevas, mas a partir do momento em que você aceitou, que você
entendeu o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, você é nova criatura, agora você está na luz. Então, andai como filhos na luz. E aqui, no verso 14, ele diz, olha, desperta você que está dormindo. Ou seja, vou usar aqui uma metáfora. Por exemplo, eu estou aqui perto dessa luz, essa lâmpada aqui. Ela está iluminando, eu estou enxergando a Bíblia aqui, eu estou enxergando o que está ao meu redor. Quanto mais eu me afastar dessa luz, eu vou ficar no escuro, certo? Quanto mais eu estiver próximo à luz, eu enxergo tudo, eu vejo tudo. De novo, não, por exemplo, vou dar um exemplo, um pequeno exemplo, uma metáfora. Eu estou aqui próximo a essas lâmpadas que estão aqui, que fazem parte e compõem o cenário. Eu estou próximo, embaixo dessa luz. Então, ao meu redor, eu estou vendo tudo claramente, a Bíblia, meu óculos, caneta, celular, mesa, copo, enfim. Por quê? Quanto mais próximo da luz, mais eu enxergo tudo. Quanto mais eu me afasto da luz, mais as trevas avançam. É isso que Paulo está falando. Então, ele diz, por isso, desperta tu que dormes. O que é estar dormindo nessa hora? Nós estamos vivendo dias daqui para frente que não podemos estarmos dormindo. E aqui eu uso uma outra metáfora. É despercebido, não é? Como se nada tivesse acontecendo ao redor. Não, a Bíblia diz que nós não podemos andar assim. Hoje, os dias que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que são maus. E eu diria que são para lá de maus. E Paulo diz, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. A iluminação aqui faz de uma revelação. Ele vai esclarecer, ele vai te iluminar, ele vai te mostrar. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios. Necios fala de inocente. Não andarmos como inocentes, não andarmos como loucos ou desavisados, mas como sábios. Sábios porque nós lemos e estudamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que nos esclarece, é que ilumina o caminho para que possamos caminhar, para que possamos avançar. Veja o verso 15, quando diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Veja o modo como você está vivendo atualmente. Não seja infantil, não seja uma pessoa que esteja vivendo a vida dissolutamente, desavisada, mas uma pessoa sábia. E o verso 16, assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Meus irmãos, os dias que estamos vivendo são dias muito ruins, dias maus. E a notícia é que vai piorar. Não é porque eu estou falando, é a Bíblia que diz, o mundo vai de mal para pior, descendo ladeira. Por isso, Paulo diz, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor para este momento. Qual a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Você já parou para te perguntar, será que eu estou debaixo da mão de Deus? Será que eu estou debaixo da vontade de Deus? Será que eu estou vivendo de acordo com o que Deus preparou e programou para mim? Será que eu estou preparado? Se Cristo voltar hoje, se o arrebatamento da igreja acontecer agora, será que eu estou preparado? Nossa movimentação, ela deve ser debaixo da ordem de Deus. Por isso que não podemos ser insensatos, mas procurarmos saber qual a vontade de Deus. Se Deus se mover para a direita, eu vou mover com Ele. Se Deus mover para a esquerda, eu vou mover com Ele. Se Deus ficar parado, eu fico parado. Lembra quando o povo estava no deserto e a nuvem, quando ela se mexia, o povo se mexia, quando a nuvem parava da mesma forma? O Espírito Santo hoje quer despertar você e a muitos para esse momento que estamos vivendo, para o que está prestes a acontecer. Você está preparado? É a pergunta. O quanto estamos andando debaixo da luz do Senhor? Nós temos de reconhecer o momento profético que estamos vivendo. Você já reconheceu? Você sabe qual momento profético que você está vivendo? Será que você
está afastado de Deus? Será que eu estou falando para pessoas aqui que estão afastadas de Deus, que já andaram no caminho, serviram ao Senhor e que hoje estão afastados, são longe? Você precisa fazer uma aliança com o Senhor, porque os dias são maus, diz a palavra do Senhor, verso 16. Os dias são maus. Por isso, verso 17, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você já perguntou qual a vontade do Senhor para a sua vida? É necessário estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Há uma preparação. Bom, a Bíblia diz que antes do arrebatamento, e eu vou abrir a Bíblia aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versos 1. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, diz assim: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos, que é esse tempo que estamos vivendo agora, muitos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, sendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. A Bíblia diz que antes do arrebatamento, momentos antes do arrebatamento, um tempo antes, não sei quanto, 1, 2, 3, 5, 10 anos, não sei, haverá uma apostasia. O que é apostasia? Apostasia quer dizer aquele que se afasta da fé. E nesse tempo, que é o tempo que estamos vivendo agora, chamado de fim dos tempos, haverá enganos, falsos ensinos. E quando nós vamos no livro de Mateus, capítulo 24, Mateus 24, o Jesus está ali saindo do templo. E os discípulos então falam: Senhor, olha que lugar lindo, que tempo maravilhoso. E perguntam: Senhor, que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? E Jesus então no verso 4 ele diz assim, Jesus responde e diz assim: olha, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Essa é a palavra, engano. No verso 5 ele diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ó, de novo, engano. No verso 11 ele diz: surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, ou a quase todos. De novo, meu Deus. E no verso 24 ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. A palavra que se repete aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, é engano. E nós sabemos que quando a Bíblia, a palavra se repete várias vezes, é uma super ênfase, é algo que é muitíssimo importante. Toda a Bíblia é importante, claro, mas quando há uma repetição, Simão, Simão, em verdade vos digo, lembra? Como aqui, a palavra engano várias vezes no pouco espaço de tempo, é uma super ênfase. Por isso é necessário estarmos atentos, não vivendo despercebido, mas temos que estar atentos, porque momentos antes do arrebatamento virá a apostasia. E essa palavra apostasia aqui, que no verso 12 aqui de Mateus também fala que é o amor de muitos, e por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? É viver sem lei, viver sem a palavra, viver afastado da palavra. E por se multiplicar esse comportamento onde as pessoas vivem longe, afastadas da palavra, não leem Bíblia, não querem saber mais da vontade de Deus, o amor de muitos esfriará. Essa palavra aqui, amor, no grego, é amor ágape. Esse amor aqui não é amor sentimento, é o amor pela obra de Deus. É o amor pelo sacrifício de Jesus da cruz do Calvário. É o amor pelo Senhor, que deixou o esplendor de sua glória e veio aqui morrer por mim e por você, e que subiu naquela cruz. É esse amor que ele está falando aqui. O amor de muitos esfriará. Pessoas se desviarão da fé, dando ouvido a doutrinas falsas. Falsos ensinos surgirão. Haverá uma apostasia não só de se afastar da fé, não só de negar Jesus, mas de viver o evangelho do jeito que eu penso que deva ser vivido. Eu não preciso de igreja, é só entrar no meu quarto, fechar a porta e orar. Eu já passei dessa fase de igreja. É esse tipo de negação que eu estou falando e que a Bíblia está falando. Mas Deus age assim.
Deus fala, avisa, fala, avisa, fala, avisa, até acontecer. Não foi assim? Lá com Noé, quando o dilúvio veio, não foi assim com Sodoma e Gomorra? E será assim no arrebatamento da igreja. Queridos, estamos vivendo dias em que temos que nos separarmos para Deus. Separarmos, nos santificarmos para Deus. Hoje em dia, há dois tipos de crentes. Crentes que são desobedientes à palavra de Deus e crentes que são obedientes à palavra de Deus. E eu tenho um versículo que eu gosto muito, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 16, no verso 16, que fala sobre, não é uma parábola, porque parábola é diferente do texto que está aqui, verso 16, a partir do verso 19. Diz assim o texto: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho fino, ou finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Eu vou adiantar aqui. E então havia um certo mendigo chamado Lázaro, que estava com chagas e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa daquele homem rico, certo? E aconteceu que o mendigo morreu e aquele homem também morreu. E o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, no lugar de conforto. E morreu também o rico e foi sepultado. E o rico, esse homem, lá no inferno, a Bíblia assim, e no inferno, no verso 23, no original, essa palavra inferno aqui é Hades, no grego quer dizer lugar de sofrimento. E esse homem, ele foi para um lugar de sofrimento. Ele ergueu os olhos, estando em tormentos, em tortura, e viu ao longe Abraão e Lázaro. E disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Vamos parar aqui por aqui. Bom, a história, isso aqui, Jesus está contando. Jesus está falando a um grupo de fariseus, de religiosos, que eram materialistas, que debochavam, zombavam de Jesus. Jesus está falando para eles aqui. Jesus, então, ele conta essa história, não é uma parábola, é uma história, é um fato que realmente aconteceu e Jesus viu, e ele conta, olha, tinha um homem, ele era, repetindo, Jesus, então, ele conta e diz, olha, havia um homem, ele era mendigo, e tinha um outro, que não é pelo fato de ser rico que ele foi para o inferno, não é isso, são as atitudes, ele era materialista, ele zombava de Deus, ele não queria nada com Deus. Então, Lázaro foi para o seio de Abraão, lugar de conforto. E ele foi para o inferno. A Bíblia é muito clara no verso 23. Hades, no inferno, Hades, lugar de sofrimento, no original. E ele estava sendo torturado, em tormentos. Então ele disse, Pai Abraão. Pai Abraão, ele usa essa expressão, Pai Abraão, então ele tinha uma aliança, né? Ele era um filho do reino. Ele diz, olha, tem misericórdia de mim. E peça para que Lázaro molhe o dedo na água e me refresque, porque estou em tormentos, estou atormentado nessa chama, ou seja, nesse fogo. Aqui é literalmente inferno. Então Abraão disse, filho, olha, não tem como, entre nós e vós um grande abismo, de sorte que nem daqui para aí, nem de lá para cá. E ele diz, rogo-te, ó pai, que mandes alguém à casa do meu pai, porque eu tenho mais irmãos lá. E eu tenho 5 irmãos para que dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento, sofrimento, de fogo, de inferno. E Abraão disse, olha, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam lá. Quem representa Moisés e os profetas? Moisés fala da lei, da palavra. E os profetas falam da igreja. E ele disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender, vão mudar a mentalidade. E ele disse, olha, vocês não ouvem nem Moisés, ou seja, a palavra, e nem os profetas, nem a igreja, tampouco serão persuadidos ainda que algum dos mortos ressuscite. E aqui eu lembro. Quem você lembra que morreu e ressuscitou? Isso mesmo, Jesus. Ele morreu e ressuscitou. E você acredita que até hoje, nos nossos dias, tem pessoas que não creem, tem pessoas que não acreditam na Bíblia, tem pessoas que não vão ao culto, tem pessoas que não acreditam no que a igreja está falando, e a igreja fala da palavra. Ele falou isso.
nem tão pouco, se alguém ressuscitar, dentre os mortos, ressuscitar, eles vão crer. E Jesus fez isso. Ele morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar para arrebatar a sua igreja. E muitas pessoas não acreditam. Portanto, eu gostaria de deixar essa pergunta para você. Você está preparado? Pensa nisso. É a pergunta de $1 milhão. Jesus, em Mateus 24:13, ele fala dos sinais do fim dos tempos. E ele cita, e eu gosto muito disso, ele cita a parábola das 10 virgens. Lembra? As 10 tinham ali as luzes, as lâmpadas, as lamparinas, não é? Porém, elas adormeceram e 5 delas não tinham reserva, azeite reserva. E quando ouviu-se a voz, eis aí o noivo, saíram ao encontro. 5 estavam preparadas. Não foi da noite para o dia. E 5 não estavam. As que não estavam preparadas não entraram. Por isso que eu falei que há uma preparação. Não é de qualquer maneira, né? Em Mateus 13, 37, 41, também fala de um campo onde há joio e trigo, tudo misturado no campo, até que o joio ele será jogado no fogo, ou seja, no inferno. Queridos, a igreja, ela está preparada, a noiva já está ataviada, Apocalipse 9:7, já está preparada, ataviada, está aguardando o retorno do Messias, do noivo amado, Jesus. Essa preparação é eu e você que temos que fazer. Ninguém vai fazer por nós. Ela é pessoal, intransferível. Não é uma questão de querer. Eu quero estar salvo, mas não é uma questão. É uma questão de estar preparado. Você tem se preparado para esse dia. Você está preparado, porque esse dia está bem perto. Que essa pequena palavra, ela possa gerar vida no seu coração. Você que está assistindo essa mensagem, de manhã, de tarde, à noite, seja lá o horário que for. Pare para pensar. Você está preparado? Você está se separando? Você está se santificando? A palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Esse homem, ele não se preparou. O rico Lázaro não se preparou. E onde ele estava não tinha mais nenhuma chance, 0 chance, de ele retornar a essa terra. 0 chance. Portanto, é agora, é hoje, essa preparação é hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe. Pensa nisso, tá bom? Shalom, shalom.